Oi, amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá então? Olha só, a gente agora vai dar início a uma nova playlist, tá? Um novo conteúdo chamado Função do Primeiro Grau. Alguns autores chamam esse conteúdo lá nos seus livros de função afim. Eu não gosto muito disso como o nome do capítulo, não. Daqui a pouco eu explico para vocês por que eu tenho essa opinião. O conteúdo função do primeiro grau é um assunto muito fácil, tá? Bacana de se estudar. Eu acredito que vocês vão gostar dessa playlist que nós estamos preparando para você fazer um ótimo curso de função do primeiro grau, tá? Veja só, a última coisa que vocês estudaram, de uma forma bem geral, foram as funções. E agora a gente entra em casos especiais, em exemplos de funções importantes para a gente estudar. Tudo bem? A primeira delas, função do primeiro grau. E a gente tem que começar falando para vocês o porquê disso, grau. É porque, na verdade, nós estamos entrando agora em alguns exemplos, nós, na verdade, vamos estudar dois deles, de função polinomial. Tá? E é bacana você entender o que é uma função polinomial. Deixa eu explicar para vocês aqui agora, porque o nome vai ajudar vocês. O que é uma função polinomial? Acredito que este nome daqui, polinomial, lembra alguma coisa que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, inclusive, tá bom? Polinômios, né? Então, a gente vai falar de uma função cuja lei é dada por um polinômio, tá? Então, o que é uma função polinomial? É uma função cuja lei que associa x à sua imagem é um polinômio. Vamos anotar isso porque é bacana? Função polinomial é toda função cuja lei, vou colocar lei, que é aquela fórmula, aquela sentença que aparece na função, tá? É toda função cuja lei que associa x à sua imagem, é um polinômio, que nós já estudamos isso. Polinômio. Tá bom? Então, olha só. Quando vocês estudaram polinômios, vocês estudaram essa coisa bacana que a gente vai dar exemplos agora, tá? Mas eu estou falando isso tudo para vocês para explicar o porquê dessa palavra grau. Quando a gente fala de um polinômio, a gente sabe que a gente separa os termos do polinômio pelo sinal de adição ou subtração, que cada termo é formado por um coeficiente e uma parte literal, e essa parte literal pode ter um expoente, não é verdade? Esse expoente, quanto maior, o maior dos expoentes é o grau do polinômio, né? Isso no caso de o polinômio ter uma única variável, que é aquela letra que aparece, não é isso? Dentro desse polinômio. Por exemplo, galera, se eu dissesse para vocês que p de x é igual a 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Veja só, eu tenho aqui um polinômio, não é verdade? Um polinômio que tem 4 termos, tá bom? E o maior dos expoentes é o 3, tá bom? O maior dos expoentes é 3. Vale a pena lembrar para vocês uma coisa. Esse expoente que não existe aqui, na verdade, ele vale 1, tá bom? E esse camarada aqui, que ele no polinômio é chamado de termo independente, na verdade, ele poderia ter escrito aqui um x elevado a zero, mas não há necessidade, porque presta bastante atenção. Qualquer que seja o valor de x, x elevado a zero é 1, não é verdade? Todo número elevado a zero é 1. Então, se x elevado a zero é 1, não precisa pegar um número e multiplicar por 1, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Não é verdade? Então, isso aqui é desnecessário, tá? E esse 1 também, expoente do x, ele também é desnecessário, tá certo? Então, veja só, o que é o grau de um polinômio? É o maior expoente que aparece aqui. Quando a gente tem um polinômio com duas ou mais variáveis, cada termo a gente soma os expoentes. E aí a maior soma é que é o grau do polinômio, tá bom? Então, olha só,
Quando a gente tem um polinômio desse aqui, a gente chama esse polinômio p de x de um polinômio do terceiro grau. Por quê? Porque o maior expoente é 3, tá certo? Então, se eu vou estudar uma função do primeiro grau, ela é um exemplo de uma função polinomial, tá bom? Então, ela é f de x igual a alguma coisa que é um polinômio. Só que para ser do primeiro grau, o maior expoente de x deve ser o 1, já que ele é primeiro grau. Então, isso quer dizer que esses dois termos não deveriam existir na nossa função do primeiro grau, tá certo? Então, a gente vai estudar funções que têm apenas essa estrutura daqui, tá bom, gente? Então, como eu digo para vocês, o grau é o maior dos expoentes, não é o único, tá certo? Então, veja só, esse polinômio p de x, ele é do terceiro grau, só que ele tem outros expoentes, portanto, menores que 3, tá certo? Então, olha só, se eu estou falando de uma função do primeiro grau, é que eu vou falar de uma função cuja lei é um polinômio e o maior expoente do x tem que ser 1, ou seja, o maior, não é o único. Bom, mas se o maior é 1 e ele não precisa ser o único, a única possibilidade é de ter um outro expoente 0, porque para ser polinômio, os expoentes precisam ser números naturais, tá bom? Por exemplo, se eu dissesse para vocês que de x igual a 5x elevado ao quadrado mais 3x elevado a menos 1 menos 8, a gente não tem aqui um polinômio para a gente estudar, tá bom? Por quê? Porque para ser polinômio, os expoentes precisam ser números naturais e menos 1 não é um número natural. Tudo bem com vocês? Pronto. Vamos para a próxima etapa, então. Vou apagar esses dois exemplos para a gente falar do assunto do nosso vídeo de hoje, que é uma função do primeiro grau, tá certo? Então, vamos lá. Se eu vou falar de função do primeiro grau, eu vou falar de uma função f de x, fazer um rascunho aqui, f de x, cuja lei ela é um polinômio, tá? Cuja lei é um polinômio do primeiro grau, ou seja, o maior expoente de x é 1. E se eu estou falando o maior, só existe a possibilidade de termos o outro, que é o 0, tá certo? Então, a gente vai ter um x elevado a 1, a gente pode ter um x elevado a 0. Como eu disse agora há pouco, um termo é separado do outro pelo sinal de adição ou subtração, tá certo? Mas aqui, antes, podemos ter números, que são os coeficientes. Aliás, podemos ter, não, teremos números. Mesmo que ele seja 1, mesmo que ele seja 0, a gente vai estudar a possibilidade do 0, tá bom? Então, de uma forma bem, assim, bem simples para a gente generalizar, eu vou atribuir letras aqui, A e B, que são os coeficientes, tá bom? Mas me diga uma coisa aí. Agora, dando o exemplo de polinômios, eu disse para vocês que esse x elevado a 0 não tem necessidade de aparecer. Por quê? Se x for 5, 5 elevado a 0 é 1. Na verdade, b multiplicado por 1 vai ser sempre b. Então, a gente não tem necessidade de escrever isso. E vocês vão ver, isso nunca vai aparecer por conta dessa falta de necessidade. E por uma convenção também, esse expoente 1 não tem necessidade, porque todo x, o expoente dele é 1. Então, essa vai ser a estrutura da função que a gente vai estudar a partir de agora. Tudo bem? Então, quando eu falo de função do primeiro grau, presta bastante atenção. Vamos falar agora da nossa definição. Função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Galerinha, veja só. É toda função. Vou escrever aqui o que a gente acabou de discutir, o que eu acabei de explicar para vocês. É toda função do tipo... essa função que nós escrevemos aqui agora, do tipo f de x igual a ax mais b. Tudo bem? Pronto. Tem ainda um detalhe. Veja só, vamos discutir. Por isso que eu não coloquei um ponto final, coloquei aqui uma vírgula, porque a gente precisa discutir uma coisa. Vocês estão lembrados que eu disse para vocês que A e B é uma forma da gente generalizar os coeficientes, tá bom? Então, esses coeficientes são números reais quaisquer, já que nós estamos falando de função real, tá bom? Veja só.
Esse A e B são números reais quaisquer, mas imaginem vocês o que deveria acontecer se o coeficiente A fosse zero, tá bom? Imagine vocês se eu tivesse uma função assim, f de x igual a 0x mais 8. Alguém poderia dizer assim, ah, professor, essa é uma função do primeiro grau que tem A igual a 0 e B igual a 8. Tudo bem, mas olha só o erro que vai causar. Galerinha, se o A for 0, 0 vezes x é 0. Isso aqui desaparece, aqui some, a função vai ficar f de x igual a 8. Tá? Como que eu vou saber que essa função é do primeiro grau se ela não tem o x elevado a 1 e esse 1 com o maior expoente? Tá bom? Então aquele A definitivamente não pode ser 0. Por quê? Porque senão o termo que dá o grau, que dá nome à função que a gente está estudando, desaparece. Então, só é função do primeiro grau se esse A daqui for um número diferente de 0. Então, vamos completar a nossa definição. É toda função do tipo f de x igual a ax mais b, olha, com A diferente de 0. Amiguinhos, isso é muito, muito, muito importante para o que a gente vai estudar, tá bom? Não esqueça disso. Condição importantíssima para a gente ter uma função do primeiro grau. O coeficiente A não pode ser igual a 0. Tudo bem? Nunca. A não é 0. Por quê? Vou repetir. Porque se o A for 0, isso aqui desaparece. Vai ficar f de x igual a b. Tá certo? E a gente vai falar. Isso, na verdade, f de x igual a 8 deixa de ser uma função do primeiro grau. Vamos voltar lá para a nossa aula de classificação de função quanto ao crescimento. Ela é uma função constante, inclusive. Lembram disso? O gráfico dessa função f de x igual a 8 é uma reta horizontal que corta o eixo y no 8. Porque qualquer que seja o valor de x, a gente vai ter sempre o y igual a 8, 8, 8, 8, 8, função constante. Tá bom? Pronto. Não é um caso de função do primeiro grau. Mais tarde a gente vai escrever isso direitinho em algumas observações que eu vou passar para vocês, tá bom? Não se preocupem com isso agora. Vamos organizar melhor isso daqui nas anotações de vocês, tá bom? No portfólio que vocês fazem de matemática, a gente vai organizar direitinho. Então, olha só. Função do primeiro grau vai ser toda função do tipo f de x igual a x mais b, lembrando que esse A não pode ser 0, tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa que a gente precisa dizer para vocês. Se eu tenho uma função f de x igual a ax mais b, a gente tem dois coeficientes, a e b, e que recebem nomes especiais para a função do primeiro grau, tá bom? Quais são esses nomes? O coeficiente a é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular. O coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Esse nome, coeficiente angular, sugere alguma coisa para você? Lembra de alguma coisa que você já estudou? Angular? Né? Nem desconfio. Vamos lá. Mais tarde, na aula de gráficos de uma função do primeiro grau, que é a próxima aula da gente, vocês vão entender muito melhor porque ele recebe esse nome de coeficiente angular. Tá certo? Vamos lá. Coeficiente angular. Amiguinhos, o B é chamado de coeficiente linear, tá bom? Mais tarde, quando vocês estudarem a ideia de proporção, essas coisas, vocês vão ver por quê. Um crescimento linear. Por que recebe esse nome? É o valor de B que te dá essa ideia, tá? Quando B é 0, é importantíssimo para a gente estudar outras coisas. Lembrando, eu falei que quem não pode ser 0 é o A, mas o B pode ser 0, não pode? Pode ser, senhor. Vamos citar alguns exemplos de função do primeiro grau? Vamos lá. Se eu dissesse para vocês assim, f de x igual a 3x mais 4. Pronto. F de x igual a 3x mais 4. Ela é uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau, tá bom? Que tem a igual a 3, diferente de 0, beleza? E b igual a 4.
tá bom? Eu poderia ter uma função g de x igual a menos 8x mais 1. Pronto. G de x é uma função do primeiro grau? Sim. G de x é menos 8x mais 1, onde tem a igual a menos 8 e b igual a 1. Não é verdade? Pronto. Eu poderia ter uma função h de x igual a 9x. Não poderia? Sim. É uma função do primeiro grau? Responde aí. H de x igual a 9x é uma função do primeiro grau? É, né? É. Veja só, quem não pode ser zero é a A, mas B pode ser zero. B pode ser zero. Essa função aqui tem A igual a 9 e B igual a zero, não é verdade? Se eu dissesse para vocês I de x é igual a 3x mais 2 sobre 5. Isso é uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau. Quanto é A? 3/5. E quanto é B? 2/5. Tá bom? A é 3/5 e B igual a 2/5. Pronto. Então, vocês entenderam direitinho que é uma função do primeiro grau. Eu agora vou fazer aqui algumas observações para a gente estruturar uma coisa bacana para a gente estudar futuramente, tá certo? Vou apagar aqui para citar para vocês algumas observações. Eu espero que isso daqui tenha ficado claro para vocês. Vocês já sabem o que é uma função polinomial e vocês já sabem o que é uma função do primeiro grau. A gente agora vai dar alguns nomes especiais, tá bom? Vamos lá então. Vou apagar para a gente colocar aqui algumas observações. Pronto. Vou apagar aqui. Tá certo? De propósito, eu vou deixar esses exemplos. Observações. Observações. Amiguinhos, nós temos uma função que tem essa estrutura daqui. AX mais B. Lembrando para vocês, não podemos esquecer nunca que esse A precisa ser diferente de zero. Tá bom? A é diferente de zero. Então vamos lá. Primeira observação. Observação número 1. Olha só. Eu disse para vocês que A precisa ser diferente de zero. Se numa função a gente tiver o B também diferente de zero, vamos ter isso daqui. Se A é diferente de zero e B também é diferente de zero, nós teremos uma função assim, ó. F de x igual a AX mais B. E será chamada de função afim. Função afim. Tá bom? Pronto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa é uma função afim. A função do primeiro grau, que tem A diferente de zero, B diferente de zero. Por isso que no início do vídeo, eu disse para vocês que alguns autores chamam o capítulo de função afim. Mas função afim é um tipo de função do primeiro grau, tá bom? Então eu prefiro chamar de função do primeiro grau e explicar a função afim lá dentro, como se fosse um exemplo. Mas exemplo importante, tá bom? Quando é que eu tenho uma função afim? Quando eu tenho A diferente de zero, B também diferente de zero. Aqui exemplos de função afim, tá bom? Então, veja só. Eu tenho uma função afim quando eu tenho exemplos assim, ó. A diferente de zero, B diferente de zero. Segunda observação. Amiguinhos, se A é diferente de zero, porque precisa ser, e B for igual a zero, se B é igual a zero, amiguinhos, a gente não vai ter o coeficiente B lá na função, porque ele é zero. Então, eu vou ter a função assim, ó. F de x igual a... Desculpa, não teremos o B. F de x igual a AX. Porque não precisa colocar mais zero, né? É desnecessário. E essa função será chamada de função linear. Tá bom? Essa é uma função linear, tá certo? Ela é linear porque o coeficiente linear é zero.
Tá joia? Então a função é chamada de função linear porque o coeficiente linear dela é zero. Aqui um exemplo, a função h de x 9x, b igual a zero. Se b igual a zero, a função do primeiro grau é chamada de função linear. Tá bom? Pronto. Um exemplo muito importante de função linear, talvez o mais importante de todas as funções, de todos os exemplos de função linear, é a função f de x igual a x. Esta é a função linear mais importante que vocês vão estudar. F de x igual a x. Ela é uma função do primeiro grau, na verdade é, porque b é zero, ela é linear, e a é igual a 1, tá bom? A é igual a 1. Essa função, às vezes, pode ser escrita assim, ó, y igual a x. Quando nós estudamos simetria de pontos lá em conjuntos, quando nós estudamos plano cartesiano e tudo mais, nós estudamos y igual a x lá naquela reta chamada de primeira bissetriz, tá bom? Que eu sinalizei, chamei de importante e disse que seria muito importante quando a gente fosse estudar função inversa, tá bom? Bom, esta daqui é uma função do primeiro grau chamada de função identidade. Muito importante, tá? Esta daqui é chamada de função identidade. Portanto, a função identidade é um caso especial da função linear, tá bom? Da função linear. Por último, nós teremos a terceira observação assim. Olha só. Se A igual a zero, olha só, A igual a zero. Nós estamos ferindo uma coisa aqui. Se A igual a zero, teríamos f de x igual a b. Não é verdade? E esta função será uma função constante. Constante. Tá bom? Portanto, não é função do primeiro grau. Por que ela não é uma função do primeiro grau? Porque ela tem A igual a zero. E para ser uma função do primeiro grau, A não pode ser zero. Tá bom? Lembra daquele f de x igual a 8 que eu construí o gráfico de vocês? Função constante. Nós falamos disso lá em classificação de função. Tá certo? Amiguinhos, essa é a ideia que vocês precisam ter de função do primeiro grau que a gente vai estudar agora nessa playlist, tá bom? Esse é o primeiro dos vídeos, a primeira aula de função do primeiro grau. Nós vamos aprender a falar de gráficos, condição de paralelismo, perpendicularismo, inequações, um monte de coisa bacana. Mas a gente precisa estudar isso com base nessas coisas que nós vimos aqui agora. Eu espero que vocês tenham entendido o que é uma função do primeiro grau e entendido a importância da gente trabalhar cada um desses detalhes, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e um abração. Qualquer coisa, vai lá nos comentários, tá bom? Nosso contato está lá na descrição desse vídeo. Um abração para vocês e até a próxima, amiguinhos.